Olá, estamos começando mais um podcast do Porto Alegre Oficial, gravado aqui no estúdio SZ Working, na Rua dos Andradas 860, no coração do Centro Histórico de Porto Alegre. E aqui é o local onde você encontra equipe, infraestrutura, para tirar a sua ideia do papel, né? Seja para transformá-la em um podcast ou em outro formato. Nosso convidado de hoje é Israel Costa, empresário, candidato a deputado federal pelo Podemos. Bem-vindo, Israel, e te peço que fale um pouquinho, então, para o nosso telespectador, né, para esse eleitor que tu queres cativar, um pouco sobre a tua trajetória e o que te traz a esta campanha eleitoral, oferecendo o teu nome, a tua capacidade para os eleitores gaúchos. Perfeitamente. Obrigado pelo início, né, Larré, por nos convidar também, para a gente ter essa oportunidade de vir aqui e falar mais uma vez, né? É a primeira vez que a gente vem aqui no Porto Alegre. Quem é o Israel? Israel hoje é um menino, não mais tão menino, 35 anos, para alguns um jovem garoto, para outros já um pouquinho mais velho. Eu cresci em Alvorada, nasci na cidade de Porto Alegre, mas passei toda a minha infância, adolescência e início da fase adulta em Alvorada, onde lá eu tive algumas oportunidades e experiências de vida que me fizeram ser o cidadão que eu sou hoje. Comecei a trabalhar na obra com o marido da minha mãe aos 10 anos de idade, até os 15 anos por ali, eu trabalhei na obra como servente de pedreiro. Ele era mestre de obras, então ia para ajudar em casa. Era uma coisa comum nos anos 90, né? Então, hoje em dia não é mais bem visto, infelizmente, ou felizmente, né? Aos 15 anos eu abri minha primeira empresa, uma lan house, a segunda lan house de Alvorada, que lá nos anos 2000 foi uma febre, que a gente fazia os corujões, jogava os Need for Speed, jogava os CS, que era uma febre naquela idade. Depois dali eu fui, obviamente, para empregos normais dentro de área de estágios. Fui vendedor de loja de shopping, vendi computador por muito tempo. Fui vendedor de loja de roupas, de vestuário, né? Lojas de trajes masculinos. Até ir para uma empresa onde eu tive a oportunidade de começar a ser um vendedor porta a porta. Nesta empresa eu comecei como vendedor, fui supervisor, coordenador, gerente, até ser convidado a ser sócio. Então foi uma jornada que eu passei 3 anos da minha vida batendo porta. Mesmo depois de ser gerente geral, eu ainda ia para a rua porque tinha que ver como funcionava. No auge nós chegamos a ter 100 vendedores externos e 60 técnicos de instalação, aquela galera que passa com Uno com escada. Então essa foi a trajetória do Israel profissional. Ali nessa empresa também tive a oportunidade de ter uma primeira experiência com call center, que é onde de fato eu me desenvolvi mais como empresário, né? Eu tive ali como funcionário no primeiro momento e depois tive meu próprio pequeno call center, o primeiro, e depois fui tendo diversos outros call centers que me ajudaram a desenvolver como profissional. Dentro desses call centers a gente gerou, para você ter uma ideia, nesses 10 anos, mais de 4.000 empregos. Foram muitos empregos gerados, várias famílias, pais, mães de famílias de toda a região metropolitana. Ali também tive experiências ruins, eu digo que eu quebrei, me reconstruí, montei minhas empresas de novo. Algumas foi por situações de sócios ruins, outra foi por situações que o governo, infelizmente, teve uma mão pesada sobre uma das nossas empresas e entendi como funciona o jogo de ser um empreendedor. Sofri na pele o que é tu ser primeiro funcionário até meus 23, 24 anos. Pegava o Vila Els e um umbu lotado para chegar no shopping para trabalhar. Depois, quando fui ter a minha primeira oportunidade como empresário, um sócio ruim que me deixou em maus lençóis. E a vida foi pregando peças, mas também te ensinando coisas, né? Então, o Israel conseguiu sair lá de um menino que veio de Alvorada. Eu cresci do lado da minha lan house num bairro chamado Umbu, em Alvorada, que muita gente deve conhecer. Um bairro supimpa, super tranquilo. Naquela época era um pouquinho mais. Naquele bairro eu tinha tudo para ir para um outro caminho, né? Mas eu tive a oportunidade, fiz parte de projetos sociais. Me lembro até hoje de um projeto que chamava-se Ouvir a Vida. Era um projeto que a gente tinha aulas de música, de canto, que era ministrado pelo pessoal da OSPA, lá em Alvorada, em escolas públicas. Tive projetos de robótica, projeto de matemática, então sempre tive a oportunidade de me desenvolver dentro de projetos sociais que fizeram eu ser
a pessoa que hoje tem extrema influência da economia, é um empresário, tem suas formações, tem hoje 2 MBAs também nessa área, uma de gestão estratégica econômica de negócio e outro de private banking. Então, me formei um profissional da área de finanças, saindo de uma escola pública, saindo de projetos sociais, porque tive a oportunidade. E esse é um dos principais motivos, inclusive, de hoje eu querer devolver isso para a população, de certa forma, porque eu tive essa oportunidade. Então, se eu tive essa oportunidade e consegui me desenvolver, se outros tiverem, eu acredito que eles, com a mais absoluta certeza, também vão ter a chance de ser um exímio cidadão, um exemplar que vai gerar receita, vai gerar renda, vai gerar auxílio e vai ajudar a desenvolver tanto a sua cidade, quanto o seu estado, quanto o seu país. Como é que esse menino de periferia, vamos dizer assim, né, que começou lá ajudando o padrasto, né, na obra, participou de projetos sociais, estudou, se tornou empresário de sucesso, né? Como é que o Israel chega na política, quando começa essa trajetória, e o porquê da escolha pelo Podemos, legenda pela qual tu és candidato a deputado federal? A política chegou na minha vida e eu entendo hoje, com 35 anos, que não existe nada que a gente faça como cidadão que não tenha política envolvida nela. Então, tudo que a gente tem aqui de convivência como cidadão tem política. O preço das coisas, a questão do asfalto na sua rua, as regras de trânsito, a legislação como um todo, tudo tem política envolvida. Eu tinha desejo antes pela política sem entendê-la. Hoje eu tenho conhecimento da importância dela. Por que o Israel se colocou à disposição como um candidato a deputado federal? Como eu disse, né? A gente teve uma das empresas que eu tive um baque bem forte. Foi por uma situação que uma regra e uma canetada de Brasília fez eu praticamente quebrar. Uma situação que eu demorei muitos anos para conseguir me recuperar. Depois de muito tempo... Pode situar para nós, porque essa com certeza vai ser uma das pautas. Isso é uma das pautas, né, da trajetória. Isso deixou uma marca e um ensinamento. Com né? certeza, com certeza. Todos nós passamos por uma coisa chamada pandemia. Sim. E lá em 2020, março, se não me engano, 20 de março, foi a situação que aconteceu, e a gente recebeu um e-mail dentro da nossa operação, vindo do jurídico da operadora que nós trabalhávamos, onde eles informavam que até aquele dia, tudo que a gente vendesse, nós receberíamos, e daquele dia em diante, eles não pagariam mais, porque né, tínhamos uma pandemia declarada, mundialmente falando, e eles não tinham como continuar com as operações, e aí eles nos sugeriam que nós desligássemos o nosso efetivo. Só que nesta sugestão de desligar o efetivo veio também tudo que tu vender a partir de amanhã, a gente não vai deixar tu cadastrar no sistema e também não será pago. Logo, eles não foi uma sugestão, foi uma imposição, porque tu não vai ter mais receita. Não tendo mais receita, obviamente, não tem como pagar os colaboradores. Até hoje, essa é uma mancha bem ruim, né, na minha carreira como empresário, eu entendo isso. Só que depois de muito tempo a gente entendeu, e saíram novas notícias nos últimos dias, que isso foi uma manobra política num cenário macro mundial, digamos assim, para que desprestigiasse um perfil político que estava em ascensão e privilegiasse outro. Então, esse foi um dos principais motivos de... Aí tu colocas, né, a situação com uma empresa maior, então algo de entre... Eu era uma média empresa, um pouquinho maior que pequena. Então. Né, da grande com a média. Onde é que entra aí a questão política, além desse cenário mundial que tu colocas que existia naquele momento, né, e desses propósitos? O que faltou aí, tua opinião, da parte do governo? O que faltou foi principalmente pessoas que entendessem a dinâmica de como funcionavam as empresas. E eu acho que esse é um dos grandes maus da nossa política, Larré. Hoje a gente elege deputados federais, deputados estaduais, governadores, presidentes, quase que exclusivamente porque eles têm uma boa dicção, uma fala mansa, ou às vezes uma fala enérgica, né? Dependendo do espectro político. Mas especificidades técnicas, a grande maioria não tem.
ou eles têm um padrinho político, ou eles têm um sobrenome político, ou eles têm uma quantidade nababesca de dinheiro, mas eles não têm capacidade técnica. E é aí onde eu acho que é a principal falha, Larré. Um deputado federal hoje, ele legisla, ele controla, ele verifica se as coisas que deveriam acontecer estão acontecendo. E, consequentemente, também ele tem um gabinete ali com 25 pessoas. Normalmente, numa articulação, ele coloca ali mais 70, 75 cargos comissionados. E ele vai gerenciar 100 pessoas, né, Larré? É isso que um deputado federal faz. Seus 25 do gabinete, mais alguns CCs, que é o que acontece. Fora, ele tem as emendas parlamentares, que são distribuídas anualmente, ali na casa entre 30 a 50 milhões de reais. E eu entendo que uma pessoa que tem 100 pessoas abaixo dela e 30 milhões ou 50 milhões para direcionar, ele é um gestor, concorda? Ele é um gestor público, ele é um gestor de pessoas e ele é um gestor de finanças. Então, como é que eu vou colocar pessoas lá? Eu vou dar um exemplo mais tosco de todos, um tiririca da vida, né? Como é que eu vou eleger um tiririca para gerenciar 100 pessoas e 30 milhões? Eu estou dando o exemplo mais esdrúxulo hoje, mas tem vários outros aqui no nosso próprio estado, que só são pessoas que têm uma oratória fantástica, mas nunca tiveram uma empresa, nunca gerenciaram 4, 5, 10 pessoas, nunca tiveram uma receita de 50 mil reais que tem que pagar o imposto e aí tem que pagar o aluguel e fazer aquele... né? A gente, infelizmente, vê muitas pessoas dizendo que o patrão é o inimigo do empregado, as grandes empresas, os donos bilionários, mas assim... 80% dos empregos são pequenas e médias empresas com menos de 50 funcionários. 50. Uma empresa com 50 funcionários, em suma, grande maioria pode ter, mas a grande maioria não é nem multimilionário o dono. Entende? Ele deve ter um faturamento ali dos 6 dígitos, muitas vezes, mas ele tem um gasto também na mesma ordem, né? E é uma coisa que a maioria das pessoas entendem que faturamento não é lucro. Não é porque tu tem 200 mil de faturamento que tu tem 200 mil no teu bolso, pessoa física. Tu tem 200 mil de faturamento, 15% de imposto, 30 mil reais, já virou 170. Aí tu tem mais a folha ali, se tiver 20 pessoas, já foi mais uns 60 mil. Então aí tem mais os teus insumos, tem mais teu aluguel, tem mais teu contador, tem mais, entre outras coisas. Então, acho que a política, ela começa graças a Deus, e é um dos motivos pela qual eu quis me colocar à disposição, ela começa as pessoas entenderem a importância. Entenderem a importância do que um político faz. E esse é um dos principais trabalhos que eu venho fazendo na pré-campanha e agora na campanha, que é o de conscientização. O que faz um deputado federal? Quando a pessoa entender, ela pelo menos vai conseguir ter uma escolha melhor que se enquadre naquele perfil. Pode ser o Israel Larré? Pode. Mas pode ser o José, pode ser a Maria, pode ser o João, entendeu? Chegando à Câmara dos Deputados, qual vai ser a bandeira e principalmente a prioridade do mandato do Israel Costa? Né? E já vou embutir aqui uma segunda pergunta. Como essa experiência no setor privado pode ser colocada na vida pública, sendo que o objetivo de uma empresa privada é o lucro, né? E este não é o objetivo do setor de uma nação, da nação, das administrações. Depende. Se for olhar para uma Noruega da vida, é, tem um fundo soberano incrível, o seu Trump, que é devolvido o lucro para a população. O Trump também não faz nenhuma ameaça sem fazer a sua apostinha, né? Está ganhando bastante dinheiro, tá ganhando várias pilas, muita grana o cara, né? Mas enfim, como adequar esta vocação de quem vem do setor privado com bandeiras que até são muito justas, né? Sim. Para a categoria, mas adequar isso à vida pública, à gestão pública, sendo parlamentar, tendo a missão de legislar e fiscalizar um Estado, seja ele no âmbito nacional, estadual ou municipal, cujo objetivo não é gerar lucro, é atender às necessidades da população. Vamos lá, respondendo a tua pergunta, Larré. Como é que eu entendo que essa gestão pode ajudar a população como um todo? Primeiramente que, como tu disse,
em suma, o intuito da União não é gerar lucro, se bem que pode ser feito. Só que este lucro, quando gerado, ele deveria ser devolvido para a população. Existem exemplos, dei um exemplo aqui da Noruega, tem outro país, se não me engano, é a Finlândia também, que tinha que distribuir dinheiro agora para os seus habitantes, porque teve um superávit acima do esperado. Utopia para nós, vamos ser honestos, né? Não vai acontecer tão cedo. Mas eu entendo que a gestão pública ela passa principalmente por uma ordem das contas públicas. Eu digo que não falta dinheiro no país. E falo isso numa questão de poder público. O que falta no Brasil é uma administração responsável. Então, como todos aqui, né, e os que estão em casa também, nós temos um valor que nós recebemos todos os meses, às vezes de salário, às vezes de prolabore, né, ou às vezes de lucro. E este valor a gente tem que fazer a conta fechar. Ou seja, tu tem a tua conta de água, luz, aluguel, seguro de casa, seguro de carro, quem tem, né, escola das crianças, mercado. A gente faz uma gestão das nossas finanças dentro da nossa capacidade e aí verifica se vai poder comprar uma moto, trocar de moto, comprar um carro, trocar de carro, sair do aluguel, comprar casa própria. Então, a gente faz essa administração. O que a gente percebe é que algumas políticas são feitas no país sem pensar em de que buraco vai sair o dinheiro. É óbvio que o assistencialismo ele é extremamente importante, mas o assistencialismo sem tirar as amarras, a dependência, ele não é produtivo para a União. É óbvio que as pessoas elas precisam, muitas delas, terem ajuda, mas o que a gente está fazendo para elas não precisarem mais? Acho que aí é onde entra o Estado, que deveria ter uma gestão pública. O que eu estou fazendo para que aquela pessoa que é uma beneficiária de um programa X, ela não precise mais? O que eu vou melhorar na vida dela? O que eu vou colaborar com a vida dela? O que eu vou construir na vida dela para que ela entenda, hoje eu estou precisando, show, agora se eu seguir esse passo, uau, consegui chegar lá com as minhas próprias pernas, com a minha própria forma de ser e não dependo mais. Claro, faz um período transitório ali também para que a pessoa tenha a oportunidade de utilizar aquilo ali. Infelizmente, algumas pautas sempre dizem que fulano quer tirar o assistencialismo, Beltrano quer dar mais assistencialismo, mas faz transição, não corta nada, entende? O assistencialismo ele é extremamente importante quando bem trabalhado e trabalhado para que ele não seja mais necessário. Senão, a gente está deixando todo mundo refém, certo? E aí é fato, Larré, não sei quantas pessoas tem na tua casa hoje, mas você tem um recebível X. Vamos dizer que você você tenha 4 pessoas na sua residência e todos são dependentes dos teus recebíveis. Se eu colocar durante um ano mais 4 pessoas com o mesmo recebível, a chance de tu não dar conta é altíssima, né? Então, o assistencialismo na forma como ele está feito, eu acredito que ele está equivocado. Agora, quando eu trabalho para que o assistencialismo seja um suporte, mas eu construí para que futuramente não se precise dele, aí ele foi útil. Eu pessoalmente acho que assistencialismo é um termo que passou a ser usado de forma pejorativa até, né? Mesmo sendo fundamental e talvez seja uma das principais, das prioridades de qualquer Estado, assistir as camadas mais necessitadas. Mais vulneráveis, né? Eu tenho isso como obrigação moral de todo o Estado, né? De toda e qualquer nação. Por isso prefiro usar, porque como a palavra assistencialismo passou a ser usada meio de forma pejorativa, né? Como algo condenável, né? Algo que coloca as pessoas numa situação de inatividade, de inércia, de conformismo, eu prefiro falar políticas sociais, porque aí é algo que fica bem mais difícil de contestar, de tornar pejorativo do que o termo assistencialismo, né? Lhe peço, então, uma avaliação das políticas sociais vigentes e do que o candidato acredita que possa ser modificado. Vou dar um exemplo prático, tá? Eu já falei algumas vezes sobre isso. A gente tem hoje, dentro do estado do Rio Grande do Sul,
é o quarto estado em maior índice de obesidade infantil. Uma das coisas que eu defendo é, por exemplo, eu sou uma pessoa que vem da área do esporte, que a gente tenha educação física 5 vezes por semana, todos os dias, dentro das escolas públicas. E temos professores para efetivar tem isso? Que qualificar os nossos professores para isso, né? Nós temos que melhorar a nossa capacidade de ensino, isso é fato. Com certeza, educadores físicos nós temos muitos, nosso estado é um dos que tem mais educadores físicos, só questionar o pessoal do CREF ali que tem, obviamente que infelizmente mal pagos, então tem que valorizar esse profissional. Mas o ponto que eu queria dizer da parte das políticas sociais, que eu digo, hoje em dia as pessoas recebem os valores única e exclusivamente por ter filhos. Por que então não direcionar que essas crianças tenham uma boa nota na escola? Como contrapartida, você está numa parte de política social, mas em contrapartida eu preciso que você faça seu filho estudar mais, porque consequentemente eu vou melhorar a próxima geração, certo? Você faz parte de uma política social, você tem ali um assistencialismo, um valor, por que então eu não te coloco num curso profissionalizante? Eu não falo curso aqui de 2 horas, 10 horas, uma semana, eu falo de um curso profissionalizante robusto de 6 meses, com a parceria público-privada, onde essa pessoa ela vai se desenvolver numa profissão específica e vai ser direcionada ao mercado de trabalho. Então, ela faz parte dessa política social, eu qualifico ela, eu a direciono para o mercado de trabalho e ainda tem um período transitório que ela recebe os dois, seu salário do emprego recém-adquirido e também a sua política social. Isso que eu acredito, Larré, de uma política social bem estruturada, não só toma dinheiro, né? Se eu só dou toma dinheiro, não deixa de ser uma compra de voto, ou uma compra de apoio, ou uma compra de pessoas, de certa forma, né? Para um público específico. Agora, é o bom e velho, dar o peixe ou ensinar a pescar. Se eu dou ali uma profissão nova para ela dentro daquela região que tem necessidade, direciono ela para o mercado de trabalho e ainda tem um período transitório, eu vou melhorar aquele cidadão como profissional. Aí, ainda aliado a isso, os filhos dele ou dela vão ter uma necessidade, né, uma contrapartida de ter boas notas na escola, não só comparecimento. Olha como eu evoluí a geração nos próximos 10 anos. Faz sentido. Agora a gente tem que considerar também o fato de que os programas sociais, vamos falar aqui objetivamente, o Bolsa Família, por exemplo, né, Dá nome aos bois. aporta uma quantia para as pessoas em situação de vulnerabilidade para que tenham um mínimo de dignidade para comprar comida. Né? E às vezes, mesmo com esse recurso, a criança está de pé no chão porque não pode comprar o calçado, numa comunidade onde não tem saneamento, onde não tem, enfim, onde o Estado não se faz presente. E aí como é que a gente cobra das pessoas nessa situação? 3, 4, 5 gerações, praticamente todas as gerações da família, neste ciclo de miserabilidade, como é que tu vai cobrar dessa pessoa que recebe o Bolsa Família, que olha, receba, mas faça com que seu filho tenha um desempenho melhor na escola? Eu acho que tem que aportar muito mais para que se possa fazer esse condicionamento. Como é que se equaliza isso? Eu acho que equaliza primeiro pelos adultos. Essa situação de miserabilidade que tu disse, ela é porque só estão dando o mínimo para ele. Por que não deram para ele a oportunidade de ter mais do que o mínimo? Como fazer isso? Claro, localidades mais longínquas é mais difícil, mas se a gente for olhar aqui para regiões metropolitanas, não só do Rio Grande do Sul, como de qualquer estado, nós temos N indústrias, N empresas, várias formas de você dar curso profissionalizante. Então, ministra um curso de qualidade, de fundamento, que a pessoa de fato vai sair com uma formação, com uma profissão, direciona ela ao mercado de trabalho e ela vai sair desse looping. Entende? Porque hoje ela continua no looping porque realmente é uma vida miserável. Se você só tem R$600 para receber,
A gente fez um conteúdo esses dias, com isso tu não alimenta uma família, né? Tu vai ter o mínimo do mínimo do mínimo. A gente tem que parar de dar só o mínimo. Esse é o grande ponto de o assistencialismo estar sendo feito equivocado, ou as políticas sociais. Vamos dar um mínimo para a população. Não, tu tem que ensinar a população a não depender do mínimo. Me dá o mínimo para que eu tenha a minha subsistência, sim, mas me ensina a fazer mais. Isso também é trabalho do governo, do cidadão. Senão, por que a gente dá educação gratuita? Se não é para ensinar o cidadão a evoluir. Depois, candidato, o nosso tempo voou, correu aqui. Eu queria lhe perguntar sobre as suas propostas aí voltadas ao agro, à saúde, vai ter que ficar para outra oportunidade. Vai ter que ficar, né? Não tem problema. Abordamos alguma coisinha aqui. Então eu lhe peço assim, ó, aqui nesse espaço final aqui que ficou encurtadinho, né? O Israel se apresente para o eleitor e coloque não apenas as suas prioridades de atuação, no caso de eleito, né? Mas também aquilo assim, olha, com 1 ano de mandato vocês poderão me cobrar tais e tais ações, porque eu garanto que terei seguido essa linha. O que o eleitor vai poder cobrar do deputado Israel Costa, candidato à Câmara Federal? Vamos lá, Larrea. Bom, sou Israel Costa, candidato a deputado federal. E tendo essa oportunidade de chegar a Brasília, eu digo que algumas das prioridades elas são muito claras para mim. Uma é facilitar, obviamente, o acesso e desburocratizar quem quer ter uma empresa. Principalmente a gente diminuir a nossa carga tributária. A gente tem uma carga tributária altíssima e gerar oportunidade de aumentar a renda das pessoas. Como isso? Através de novas empresas, de novos negócios, acesso ao crédito, principalmente também não dificultar a vida de quem já tem empresa. Hoje, nosso agro aqui, muitas vezes, ele é altamente, como é que eu posso dizer? Ele é altamente prejudicado, não porque ele não sabe plantar, não porque ele não tem interesse, e sim porque, às vezes, as políticas, elas não ajudam em nada. Eles não têm o acesso ao crédito facilitado, eles têm uma questão ambiental, muitas vezes, extremamente... que atrapalha. Óbvio que o meio ambiente tem que ser protegido, mas tem que ter formas de você também produzir. Acho que o principal como deputado federal é ajudar as pessoas a terem liberdade para produzir e, principalmente, poderem viver em harmonia, em qualidade. E uma das coisas que eu digo sobre a saúde, Larré, é o quê? Nós precisamos trabalhar preventivamente. Hoje, o nosso Estado, o que ele faz? Ele principalmente trabalha depois do problema. A gente tem que trabalhar com a prevenção, seja na área da saúde, na área da economia, na área dos impostos. A gente tem que não dificultar a vida do cidadão, a gente tem que facilitar a vida do cidadão. Então, essas são as minhas propostas. Eu sou Israel Costa, candidato a deputado federal, e meu número é o 2080. Candidato, muito obrigado pela sua participação, essa oportunidade de falar mais diretamente, né, com esse eleitor, com o internauta que nos acompanha aqui pelas redes sociais. Desejamos sucesso nessa caminhada. Eu que agradeço. Então, este foi mais um podcast do Porto Alegre Oficial, gravado aqui no estúdio SZ Working, Rua dos Andradas 860, no coração da Rua da Praia, do Centro Histórico de Porto Alegre. Eu sou o jornalista Ludwig Larré. Até a próxima.